Quais foram as dúvidas que vocês levantaram? Vocês foram para cá, foram para o hotel, foram descansar, tomaram aquele chopp, foram às compras, voltaram e começaram a rever tudo o que nós falamos. O que ficou de dúvidas? Quais foram as dúvidas? Me preocupa esse silêncio. Mais é na parte de hoje. Não tem nada. Perfeito. Aham. Uhum. Vocês optaram, na verdade, começa do zero, faz tudo. Não, então não é só começar do zero, porque não há nada. Lá atrás. Aham. Perfeito. Aham. Perfeito, perfeito. Vocês pensaram no valor ou não? Tem uma ideia com vocês já ou não? Concepção, pessoal? Isso, para poder dizer, a partir disso, tudo, desde que tenha uma vida superior a 2 anos, é ativo permanente, imobilização, tombamento. Já tem uma ideia? 10%. Muitos estão fazendo exatamente usando como base. Use 800, hoje é bom, tá certo? Melhor do que 300 reais, tá perfeito? Então use essa situação. Pessoal, vamos só verificar, rememorar. Precisam o manual, o regramento, tá certo? De toda essa gestão patrimonial. Temos que fazer essa parte. Uma vez organizado e constituído as equipes de trabalho, o primeiro processo inicial, quem não fez, alguns já fizeram, quem não fez obrigatoriamente é o inventário inicial. É o primeiro inventário. Põe a casa em dia. A lei nos permitiu, volto a frisar sobre isso, a lei nos permitiu organizar a casa, limpar tudo, fazer os ajustes, tá certo? Claro que ela pediu isso lá atrás, mas Deus permitiu. Se não localizou e está fazendo o primeiro inventário, não inclui. Se está no tombamento, baixa do tombamento, tá certo? Porque está sendo colocado em organização. No inventário zero, tá certo? No primeiro momento, se vocês deixarem de localizar uma série de materiais, vamos dizer assim, bens permanentes, claro, levando em consideração o que é que nós estamos falando que não achou, não se localizou, vocês poderão baixar sem boletim de ocorrência. Porém, com um super relatório, que foi feito o inventário, foi em todos os lugares, não se localizou. E limpa. Só no primeiro, que era para ter sido feito em 2010, ontem. Na verdade, nós estamos em 2017. Tanto é que, se tem ideia que o ajuste é tão significativo, tá certo? O reconhecimento, que eles disseram, esse obrigatoriamente será colocado como ajuste de exercícios anteriores. Por quê? Porque não se sabe o tamanho do impacto. O tamanho do impacto. A partir do momento que vocês já têm um inventário, mesmo que parcial, essa oportunidade se perde. E aí começam os ajustes, fazer novo inventário. O inventário é anual, não é opcional, é anual. E aí qualquer não localização terá que ter todo um procedimento para baixa. Vocês não têm autonomia de baixar sem a documentação para baixa. Tá certo? Vocês têm que ter essa garantia. Vocês terão que ter essa garantia. Ou um documento de doação, tá certo? Ou então todo o processo de leilão, se fizeram isso, ou de perda com BO mesmo, ou quebrou efetivamente, mas para baixar vocês vão fazer a inutilização, seja de que forma for, mas vocês terão que estar bem documentados, tá certo? Não estamos caças às bruxas, mas entender que é um bem público, e esse bem público sob como foi dado todo o tratamento final. Somente isso, tá? Essa que é a essência que nós temos que caminhar, por favor. Toda essa parte que a gente menciona, depois do manual, toda essa manualização, esse regramento, nós podemos fazer o inventário físico. Quem não fez, faça. Novamente frisando, ele é anual, é obrigatório, tanto dos bens permanentes, quanto dos bens de consumo, que nós chamamos, que estão em almoxarifado, é obrigatório fazê-lo anualmente. Perfeito? Vamos só entender,
Pô, Newton, mas é muita coisa. Eu tenho 6 mil itens, eu tenho 10 mil, 20 mil e assim sucessivamente. Por isso que a gente precisa de organizar isso. Normalmente, esse inventário, toda a equipe, que às vezes é 1 ou 2 ou 3 pessoas, não consegue fazê-lo, tá certo? Pessoalmente, ir lá certificar a existência de cada item. No momento, no primeiro, às vezes não há outro meio. Vai ter que ir em loco e começar a levantar. Infelizmente, o primeiro normalmente é assim. É muito. Motivo que se terceiriza esse trabalho. Motivo que se terceiriza para poder ter a base constituída. E a partir dali é só a manutenção da base. Manutenção da base, tá certo? Se vocês optarem pela terceirização, vocês recebem, tudo é organizado, vocês podem trabalhar a partir dali. Se vocês terão que fazê-lo, porque não será terceirizado, usualmente vocês vão ter que ir em loco, tá? Vocês têm um prazo. Como não há uma memória, não há uma certeza, é um ajustamento ainda de bens que não se localizam, bens que existem, mas não estão ainda tombados sequer, é difícil eu pedir que a outra ponta, leia-se a secretaria, o departamento, o setor, nos ajude a levantar. Poderão fazê-lo, mas se for fazê-lo, por gentileza, tenha um normativo muito claro, isso tem que ser definido pelo prefeito, os secretários têm que estar juntos e dizer, todos vão ter que levantar, esclarecer e trazer. Senão vocês não conseguem fechar, isso é usual. Tá? Tem que ter toda a incorporação da parte superior para baixo, ou seja, do prefeito, os secretários, os diretores, para que isso aconteça. Senão, por favor, terceirize. E aqui não é propaganda de ninguém, mas sabendo que o momento zero ele é crítico, tá ok? Então, tudo nasce com o inventário. A partir do ano seguinte, o inventário pode ser feito daí com as áreas, tá ok? Vocês vão ter uma relação no seu sistema, no seu software, seja ele qual for. Vocês poderão encaminhar já pré-programado, poderão encaminhar a departamentos, as secretarias inteiras, o inventário e dizer, estou encaminhando a relação de bens que são de responsabilidade desse departamento, desse setor, dessa secretaria. Vocês têm um prazo, de um prazo de 15 dias, 20 dias, um mês, para que certifiquem da existência desses bens, não localizando e que conste não localizado, também um espaço para que eles incluam bens localizados que não estão na relação, porque às vezes eu peguei a cadeira de um departamento e levei para o outro, uma secretaria e levei para o outro, isso acontece, para que vocês possam organizar. Tudo com número de tombamento. Número de tombamento, a descrição do bem, a eles não interessa valor, não interessa nada, mas saber se localizou, isso é só um inventário. De posse de tudo isso, retornando a vocês responsáveis, vocês vão começar o batimento. Porque não localizou, aonde ele pode estar, se está em manutenção, se ele se extraviou e não tem boletim de ocorrência, ou não alimentamos o sistema às vezes a gente não baixou, ou às vezes a gente não incluiu, não fizemos o tombamento. Ordena novamente, organiza. Toda essa relação que virá para vocês, deverá obrigatoriamente estar assinado pelo responsável lá do setor que fez o inventário para vocês. Tá ok? Porque ele fez, estava em loco, ele certificou, enxergou o bem que estava verificando. Então ele pode dizer, esse bem existe. Tá? No inventário, existe uma outra necessidade, mas também oportunidade. As duas condições. O inventário abre para nós, abre para vocês a oportunidade de dizer como é que está a conservação desses bens. Tá ok? E é uma outra linha, outra coluna, outra informação que deve constar. Quem faz o inventário, lá na ponta, você mandou para o Newton, que eu fizesse lá no meu setor, na minha secretaria, como for, respondesse por tudo isso. Eu tenho o número do tombamento, eu tenho a descrição do bem, sei aonde ela está localizada, porque você tem a localização, você tem o nome do usuário, sabe onde que está isso, está no seu sistema, eu vou verificar, tem. E tem um outro campo, ou de observações, ou estado de conservação. Por que isso chega para nós agora com a legislação? Porque ele começa a dizer, vocês têm que administrar os bens. Se um bem está com problema de manutenção, eu não vou dizer se é preventiva, corretiva, mas por problema de manutenção, vocês terão que certificar disso. Ou para fazer a manutenção, ou mesmo para verificar se ele ainda é servível, tá certo? Para o ente público, ou ainda se ele vai ter que ser baixado, e mais do que isso,
mais do que isso, o que está acontecendo com o bem. Se é um problema de uso, mau uso daquele bem, tá certo? Uma série de situações. O estado de conservação é muito importante e ele vai servir como base para o cálculo futuro, quando fizermos, da reavaliação. Então, sempre vou usar o estado de conservação. Não importa me falar, não é suficiente me dizer, localizei as mesas, os computadores, as cadeiras, as carteiras. Não. Como que eles estão? Ele aguenta até o tempo de vida útil ou não? E aí a gente vai começar a gerir, dizer, vou ter que trocar as carteiras. O computador está com problema. E eu começo a me organizar para poder colocar lá um negócio que eles chamam de LOA, não é isso? Tentar aprovar nossa LOA lá no final do ano, dizendo, tem investimentos, os investimentos vão ser canalizados dessa forma. Lembrando que vocês não terão autonomia de decidir aonde vão investir. Vocês só vão apontar onde tem que investir por necessidade. O relatório vai dizer para vocês, isso aqui venceu, a vida útil acabou, não tem o que fazer. Agora, se vai ser investido, é uma autonomia do secretário, do prefeito, vocês não têm essa autonomia. Você somente tem que acusar isso, informar. Senão eles vão ter o direito de dizer, bom, eu não comprei carteiras porque eu não sabia que tinha que comprar. Eu não troquei os computadores porque ninguém me trouxe essa informação. Vão lá e me falam, enquanto no corredor diz, tem que trocar computador. Mas eu não sabia o que é, quantos é, onde, em que lugar, nada. Por isso que a gente está falando de gestão. Isso é chego oficial, não oficioso. É oficial ao secretário, ao diretor, são esses bens que vencem e temos que pensar no ano que vem. Alguns vão dar sobrevida, outros não têm mais sobrevida porque já foram dadas sobrevidas ou porque realmente venceu a sua condição de uso. Tá? Para o ente público. Para o ente público. O inventário, todos vocês quase fizeram, você vai utilizar o que já tem, mas tem que fazer o inventário, tá certo? Você fez até 2013, que você tinha controle na mão, todo o detalhe, mas você vai fazer um novo inventário, obrigatoriamente. Você levanta a existência, alimenta o sistema e faz o inventário juntos. Vamos só pensar. Oi? Pensei que de 2013 já estava em ordem. É de 2013 a 2017. Como que normalmente fazemos? Pegamos embaixo do braço aquela pasta gigantesca de investimento que nós fizemos, vamos para dentro do departamento, localiza e vai alimentando. Alimenta, dá o tombamento, se não tiver tombado, localiza e vai dando o inventário. É mais fácil do que lança tudo. Se tiver lançado, é mais fácil ainda. Vai para dentro e daí faz o inventário. Perfeito? Detalhes. Peço, ferramenta de trabalho. O sistema de vocês tem que estar dentro de um laptop. Porque você tem que colocar lá embaixo do braço e dentro das áreas em algum momento. E você não pode ficar anotando tudo e depois voltar no teu departamento. Você está com secretarias diferentes, áreas diferentes, sabe? É assim. E você precisa ter isso para que você possa, em algum momento, acessar, alimentar e voltar para o seu departamento. Senão fica muito sofrido. Pessoal, vou voltar a frisar. Trabalhar tudo em relatóriozinho, anotando tudo o tempo todo, não dá certo. Uma coisa é o inventário da outra ponta, que ele vai ter que assinar. É diferente. Mas quando vocês vão fazer, organizar, põe no laptop, todo o sistema tem que estar lá dentro, vão fazer o trabalho, retornam, põe no computador principal da prefeitura e de lá deixa. Tá? Senão não dá certo mesmo. Até não sei se vocês têm, alguns sistemas têm hoje, você imprime, não sei qual que vocês estão usando, mas você pode imprimir, inclusive, o número do tombamento, como vocês quiserem, não sei qual que é o de vocês, tá ok? Se não for plaqueta e somente impresso, hoje tem você leva a impressora desse tamanho, leva junto do laptop, põe lá, imprime na hora, não localizei, arrancaram, você localiza bem, imprime, já põe lá e deixa eles todos em ordem. É isso que eu quero que vocês precisam da tecnologia. Não vou mencionar nenhuma porque não estou fazendo propaganda de tecnologia, mas hoje tem, é acessível, barato, mas dá uma facilidade ao trabalho de vocês impressionante. Tá? Você leva tudo, põe em dois, leva a impressorinha pequenininha, o laptop, vê tudo na hora, fecha tudo, alimenta, esse está ok, não localizado, deixa parado. Se não tem em outro lugar, depois alimenta, se não tiver, baixa, organiza, só no primeiro. A partir do outro, mesmo primeiro, relatório de tudo, pessoal, relatório de tudo assinado, por isso que é uma comissão, que é formado para fazer inventário. Há uma comissão específica de inventário, vou voltar a chamar a atenção de vocês. Tá? Tem a comissão principal, que é um guarda-chuva, e ela cria subcomissões. Essa subcomissão vai fazer inventário. 3, 4, 5 pessoas que pode dizer, vamos fazer assim, manda para eles fazem e devolvem para nós. Mas são eles que respondem, é um conjunto. É mais fácil isso, blindar. Tá certo?
Conciliação, chegou na ponta, fez, não localizou, está onde que está, organiza o sistema, tá certo? Organiza o sistema, tomba o que foi localizado e não estava tombado ainda, baixa o que não foi localizado, momento zero é mais fácil, e depois, cadê os documentos de baixa? Quem pode autorizar a baixa? Vocês não têm. A comissão, na realidade, poderá fazê-lo, sugerir, assinado pelo diretor ou secretário. Mas cadê o BO? Se sumiu, tá certo? Se quebrou fazer baixa sem nenhum problema, tirem foto. Se o sistema permitir foto, guardem a condição dele. O tomamento é foto. Só isso, tá ok? Só isso. Até a gente passar por essa fase é mais difícil. Divergência, vocês vão fazer toda essa correção. No final vai ter um ajuste contábil. No final vai haver ajuste contábil. Aí compete a contabilidade dizer como ela vai fazê-lo. Anteriores é obrigado como ajustes de exercícios anteriores e ano a ano como resultado propriamente dito. Porém, quero chamar a atenção. A contabilidade ela poderá exigir uma série de documentação. Só vou baixar desde que haja o relatório, seja assinado, quero os boletins de ocorrência, quero saber. Ela pode, nem está com ela, eu quero certificar disso, aí ela baixa. Porque quem responde daí sim é a área de patrimônio. Porque ela está baixando a pedido de, por ordem de. Tá? É isso que eu digo. Porque pelo tribunal quem responde é o contador. Não são as pessoas envolvidas com a área de patrimônio. Tá? Então é essa a situação, tá ok? Implantação das normas, procedimentos, tudo vai ter que estar lá. Peço uma questão da auditoria, tanto interna quanto externa. Se prepare, se organize para isso, tá ok? E o software, tá ok? Quanto mais frágil for o software, mais pessoas serão envolvidas. Quanto mais simples o software, maior o risco, maior a complicação e muito mais horas de trabalho vai haver. Ou seja, eu compenso pessoas por software, ou eu compenso software por pessoas. É uma questão de decisão. Não tem mais funcionário, então ponha um super software. Super software que se diga é um software que faça o que tem que fazer. Não é um software caro, somente que faça o que tem que fazer, pessoal. E aqui não tenho nenhuma situação. Isso aqui eu conheço você, olha só a organização, olha a prefeitura de vocês da escola lá. Tá certo? É isso, por isso que vai ser fácil fazer o inventário de vocês. Não entendi o sorriso. Na verdade, não entendi o sorriso. Tá ok? Quem fez? Volto a perguntar quais são as situações, quais são as dificuldades que se tem para fazer um levantamento. Quais são as dificuldades para fazer um inventário, um levantamento? Além de número de pessoas. Obviamente, vocês vão dizer para mim. Qual é a dificuldade? O que vocês imaginam? Quem já passou, o que pegou? Foi as pessoas dos departamentos parar e fazer o inventário. Vocês, vou chamar assim, vocês optaram que o inventário seja feito por cada unidade. Tá certo? O que eu acho sensato. Oi? Só que daí acontecia, cobra, não vem, não cobra. Entendeu? E aí foi uma dificuldade. Fizemos, só que a gente sempre fala, não está 100%. Então 90%. Se a gente for lá fazer, tem certeza que muitas coisas não estão lá. Perfeito. Por isso, volto a frisar encarecidamente. Por mais que haja a norma dizendo que a comissão patrimonial tem toda a permissão de estabelecer, ela é uma comissão deliberativa, quero chamar a atenção, é deliberativa, tá? Uma situação disso, e é anual, todos os anos nós teremos inventário, todos os anos. E esse estresse é cansativo. Nós precisamos exatamente o secretário. Preciso uma ordem do secretário, ou na situação, o diretor, se for o caso, conforme funcionar a sua prefeitura, para que estabeleça a obrigatoriedade de cada área, cada setor, em fazer a checagem, tá certo, nesse sentido, e encaminhar num prazo X, o qual já deve estar citado lá, a relação, o prazo para devolver e a forma de devolução, tá certo? Peço que não solicitem a devolução
por e-mail, por mais que seja mais fácil, mas que venha, se for o caso, assinado em papel. Eu sei que é burocrático, eu entendo isso. Se você ter um software que pode ser acessado com o login que se identifica, pode ser menos complicado. Se não tem, faça em papel. Esse é documental para vocês, tá ok? Se eu der que todos os bens existem e por acaso não existirem, quando de uma auditoria, pela controladoria da própria prefeitura ou pelo Tribunal de Contas, automaticamente vocês também estão tranquilos. Senão não existe. Ao menos até o último inventário existia, estava aqui existente. Quando sumiu, não sei, não foi nos comunicado. E é isso que eu tenho que blindá-los também. Nesse momento, tenho que pensar em vocês nessa condição. Não é caça às bruxas, mas a ter a segurança. Por que isso? Porque eu tenho receio da minha ponta de dizer, se sumir um bem, eu vou responder. Como usuário, posso ser chamado e devo ser chamado a dizer, por que não tem esse bem aqui? Ou é tua responsabilidade. Aonde está o bem? Eu tenho que responder sim. Perfeito? Responder eu tenho, não significa que eu tenho que reembolsar. São mundos diferentes, pessoal. Por isso que não é caça às bruxas. Todos os dias eu deixo uma série de materiais e equipamentos em minha sala. Todos os dias. Chega no dia seguinte, posso chegar e ter algum bem que eu não localize mais. É nesse momento que eu tenho que identificar perto se alguém precisou, tomou emprestado, ou coisa que eu valha, sem problema, e não localizando, aí sim eu tenho que partir para o boletim de ocorrência e dizer, ó, não localizei. Entendem? Sempre deixo lá, está sempre a porta fechada, tudo em ordem, e não sei o que aconteceu, sumiu. Aí os procedimentos comunica, e os procedimentos internos devem caminhar pelo, não sei, Secretaria de Recursos Humanos, pela área administrativa, pela Procuradoria, tem quem fazer dentro, mas tem que caminhar. Aí é assim, mas não quer dizer reembolso. Senão fica um medo danado. Eu não vou fazer, eu não quero. Tá? Precisamos fazer isso. Tá okay? O primeiro inventário é sofrido, os demais também. Tá certo? Porém, bem menos. Tá ok? Quero chamar a atenção, porque você já tem uma base constituída. Qual é a dificuldade dos primeiros? Porque há muitas coisas antigas. E eu não localizo o auto fiscal, não sei onde está, a base está incorreta, incompleta, perfeito? Então a gente tem essa dificuldade. Depois é menos sofrido, mas é trabalhoso igual. Perfeito. Ele fez o recadastramento, colocou um novo número, né, de patrimônio, mas ele tinha começaram uma nova sequência, só que tem muitos itens que não tem, né, isso quando a data de aquisição. Todo cadastro de tombamento não tem a data da aquisição, é isso que você quer dizer? Perfeito, vamos só entender. O recadastramento de 2015. Agora não sei se... Deixa eu só fazer uma pergunta. Se formos recadastrar, significa que tinha um cadastramento anterior. Não é verdade? Esse é o entendimento. E suposto teria que saber se no anterior existia ou não o cadastro completo. Tá? Cadastro, volto a frisar, é uma situação delicada. Em especial no Brasil, a gente faz cadastro, a gente quer cadastro completo, nesse caso é exigido, mas a gente tem muita dificuldade em preencher os cadastros. É muito complicado. Vocês terão, certamente, uma gama de materiais tombados, equipamentos, tudo, bens permanentes tombados, antigos, tá certo? Que não terão o cadastro completamente preenchido. Porque se não localiza, é uma coisa complicada, os antigos. Só que esses vão vindo com o tempo, vão sendo baixados pelo sua licença, pelo uso, por quebra e tudo. Eles vão indo. Os novos, especialmente, pessoal, a partir de 2010, onde toda a legislação começou a ser exigida, tem que colocar com mais veemência, esses é bom que, no mínimo esses, o cadastro seja perfeito. Detalhe, é comum perguntar-nos, professor, começa uma numeração nova, o que acha? Como é que nós podemos fazer? É opcional, tá ok? Só que você tem que entender que você não pode perder a memória anterior, porque a memória sempre será utilizada para fim de pesquisa. Certificações. Se o número de tombamento anterior era 00001 e agora modificou-se, colocou-se PM, o nome da sua prefeitura, o nome da secretaria, coisa que eu valha, e a numeração, eu tenho que entender lá
que o tombamento anterior tinha como número ou identificação tal, para poder fazer um link. Para poder fazer um link. Lembre que todo o material que nós temos da área pública, eu posso consultar no mínimo por 10 anos. A guarda é um prazo superior, mas no mínimo eu consulto por 10 anos. Então isso me preocupa muito. Não muda, é mais fácil mudar a numeração. Começamos tudo zero. Ótimo, sem nenhum problema. Só que eu vou ter que fazer um link o tempo todo. Esse aqui que era o número anterior, o número é hoje. Eu do novo tenho que constar qual era o número anterior. Se eu quiser, eu vou lá e consulto o sistema, o controle que existia anteriormente. Precisa. Por favor, tudo que vier de 2010, deixo preenchido completamente. Por que a data é menos complicada? Por que o fornecedor é menos complicado? Porque como a gente implantou na lei a obrigatoriedade da avaliação, da reavaliação, o seu valor histórico deixa de ter uma preponderância contábil para ter um novo valor, no mínimo a cada 4 anos. Então, ele perde essa essência. O valor histórico é só para saber como foi licitado, quem forneceu, a que preço compramos, o tempo de vida útil já decorrido. Por isso a minha necessidade. Tá certo? Volto a frisar, vocês vão ter muitos bens, vocês não vão ter todas essas informações. Principalmente o negócio chamado imóveis. Digo de antemão. Isso vai acontecer. Mas tem que entender que essa base é só as muito antigas. E com o tempo vai se perdendo. Vai se baixando e ela some. E toda a base a partir de 2010 está correta, em ordem, ajustada, bem preenchida. E a base vai ficando bem organizada. E daí dê confiança, dê segurança para poder gerir. Tá? Não acredito particularmente que se faça tamanho investimentos anual, número de bens. Gostaria eu que fizesse, mas essa também não é tão verdadeiro nacionalmente. Então vocês vão ter muito trabalho, mas não vão ter muitos itens assim. Tá certo? Trabalho vão ter. Tá? Vou chamar a atenção porque eu vi isso em N municípios, em alguns estados, porque eu não tinha equipe, não tinha como fazer, e eu fui lá e comprei para as minhas escolas 2.000 cadeiras, carteiras, ou como quisermos chamar, dependendo do que fizeram, e lá tem um número de tombamento. Tombamento número tal, tá? Cadeiras escolares, toda a especificação. Quantas? 1.000 unidades. Está errado, pessoal. Infelizmente não é opcional. Por isso assusta dizer, não, você está brincando. Não é opcional. É uma a uma. É uma a uma. Cada um eu desdobro, né? Se você comprou, aí vamos só pensar, veio como kit, e você licitou como kit, você poderia ter tombado o kit. Poderia. Detalhe. Pode ficar depois no inventário? Quando eu for fazer o inventário no futuro. Mas ele não é o conjunto, o kit? Como é que é? Mas Ele é isento. Oi? Kit, mas é separado. É separado. Ah, não, então não é. Entendi. Então ele é separado. Aí são dois também, infelizmente. anota o kit, mas eu não. Não, é que tem algumas que é, na realidade, em conjunto, é por isso. Não, aí são dois itens. Tem que fazer uma parte. Até porque a cadeira pode quebrar e a mesa não. Ou o inverso também é verdadeiro. É. O que ela falou ali acontece muito. Você compra um conjunto de cadeira, essa aqui eu comprei isso aqui, mas uma cadeira e uma carteira, você paga conjunto. Infelizmente. Os dois, eu já analisou. Lembrando. O valor. E o valor? Vai aumentar R$200 o kit. Não está especificado a carteira. Sem a cadeira. A licitação, vamos ver aonde nasce o gênese do negócio. O gênese pode usar. Na realidade, é a compra de 1.000 kits escolares, compreendendo a carteira e toda a especificação, a cadeira e toda a especificação, o qual deverá ser faturado, tá certo? A mesma nota pode dizer, mas o valor individualizado, tá certo? 1.000 carteiras custa tanto, valor unitário cada um, 1.000 cadeiras custa assim. Perfeito. Pode-se comprar como kit, o faturamento individual, porque internamente eu controlo. Um quebra, o outro não. A mesma situação. Aí vem a pergunta, dura mais 2 anos? O valor justifica ou não? Não significa que, não, o valor é abaixo de R$800. Vou partir do pressuposto que é 800, não sei. Mas é abaixo de R$800. Pagamos 500. Não significa que eu não controle.
Significa que eu vou controlar as 1000 carteiras, as 1000 cadeiras, dar no sistema todas as informações, tá certo? Foi licitado, licitação tal, fornecedor tal, nota fiscal tal, tudo lá. E isso é bom porque às vezes o sistema pode multiplicar automático para você, dependendo do teu sistema. Você faz um tombamento especial diferente, números diferentes, tá certo? Põe chamado controle, qualquer coisa, porque a hora que eu fizer inventário eu vou dizer, mas tem as carteiras, não está na minha lista. Não, essa lista é de controle. Não sofre depreciação, não sofre reavaliação, tá certo? Isso é importante, pessoal. Isso é extremamente importante. Você tem N coisas dentro da sua prefeitura, você vai estar na mesma condição. Aquela calculadora de mesa, que alguns ainda têm na contabilidade, na área administrativa, você paga 200, e agora? E ela vai durar 10 anos, uma calculadora dessa. Mas eu não vou tombar, pelo custo-benefício. Ficou claro isso? Não. Me preocupa muito isso. Qual é o medo? Não significa que o controle não tenha o cadastro correto e completo. Só ele não vai ser tombado, será controlado. Será controlado. Tá? Então, isso existe mesmo. Eu falei para vocês sobre a conservação. É a essência que a gente precisa. Ok? Só um minutinho. Você consegue ver para mim o flip chart que eu pedi para o Bruno? Quando fomos realizar a reavaliação, ou a avaliação, que é a primeira, todas as outras são chamadas de reavaliação, quando formos fazer isso, um dos itens que vai compor de qualquer modelo de reavaliação é o estado de conservação do bem. Em toda a vida útil do bem vai ser usado o estado de conservação. Por isso é imperioso que a gente... Por isso é imperioso que nós tenhamos sempre o campo para colocar o estado de conservação. Vocês vão verificar que na reavaliação, que eu coloco a fórmula usada hoje mundialmente, inclusive, no Brasil a gente tem uma volatilidade um pouco diferente, a gente organizou, mas a gente coloca sempre o estado de conservação do bem. Se ele estiver melhor conservado, o tempo de vida útil dele é maior. Se ele tiver uma conservação mais ou menos, reduz. Se tiver ruim, reduz muito, até poder ser inservível. Tá? Por isso, esse estado de conservação, que o manual vai dizer quais são os estados de conservação que a prefeitura entende. Eu dou uma sugestão aqui, mas ela vai dizer os estados. Nós temos 4, 5, 3 níveis de estado de conservação. Perfeito, está ótimo. Mas ponham o estado de conservação. Bem isso, tá ok? Detalhe sobre isso. Pode ser, o pessoal que já esteve comigo lembra que eu digo isso, porque a gente recebe isso constantemente. Pode ser que eu, fazendo o inventário a seu pedido, lá na minha ponta, eu coloque dentro da especificação de conservação, para mim é inservível. Isso aqui está muito ruim. Porque eu quero uma cadeira nova, quero uma carteira nova, quero uma mesa nova, quero computadores novos, impressora nova. Eu quero coisas novas, e não está nada de errado. É assim, eu entendo isso. Só que estabelecer se um bem é inservível não compete ao usuário. Hipótese alguma. Tá? Para estabelecer os bens, se são inservíveis ou não, é duro dizer, mas normalmente se estabelece no final uma nova comissão só para dizer, está inservível ou não está? Tá, então perfeito. Aí vai baixando. Porque às vezes ele é inservível para mim, para a minha secretaria, o meu departamento, a minha área, mas pode ser ainda na prefeitura um uso. E eu vou fazer a transferência para outra secretaria, para outra área, para poder utilizar. Então, vamos só entender. Bens inservíveis pela lei é aquele que não tem utilidade para o ente público. Ponto. Mas, em muitas situações, ele continua sendo ainda de serventia, porém, não na minha secretaria ou no meu departamento, mas poderá ser para outros. Tá? Eu não estou tentando transferir as coisas usadas, sofridas para outras secretarias, mas é uma realidade. Computadores novos vocês vão colocar, teoricamente, comprando, sofridamente, mas vamos lá, compramos um número grande. Legal. Vocês vão optar por colocar na área administrativa, a retaguarda, o back-office da prefeitura, ou vão colocar na sala de aula para os alunos? Obrigado. Vamos, meus administradores. Comprei 50 computadores. Secretaria de Educação comprou 50 computadores. De uma potencialidade maior.
A minha tendência é usar os 50 na área de retaguarda back-office, tá certo? Ou administração da secretaria, ou eu vou colocar à disposição dos alunos? Oi? Por quê? Porque a administração trabalha com sistema, software, que não é dela, digamos, muitos deles não são. Ou é do Tribunal de Contas, ela precisa usar rede, ela precisa sempre de computadores mais potentes, entende? Por causa da tecnologia, mas o aluno precisa de bons computadores, mas não à altura desses. Então ele pode ficar com o meu computador de hoje, eles se utilizarem, tá certo? E não é desmerecimento, pessoal, não é. Só que a gente tem que entender que estamos gestionando o bem público. E esse lá na escola pode usar ainda um longo período. Ele é inservível teoricamente para mim, ou é muito sofrido para mim, mas pode estar na outra ponta. Isso incomoda? Isso incomoda muita gente e muitas secretarias. Tá certo? Especialmente se falarmos de uma coisa chamada veículos. Veículos novos vai para um grupo, veículo mais usado vai para outros. E isso incomoda demais, tá certo? Demais. Lançar as informações completas, só tomem cuidado com a palavra completas. Lançar as informações completas do bem patrimoniado. Fixar placa de identificação equivalente do bem patrimoniado e seu número. Hoje existem vários modelos, senhores, vários modelos. Verifique o que é melhor, tá ok? Você tem ainda aquela de metal, que você pode chumbar, pode colar, pode fazer, mas hoje já tem de lona, com adesivas, tem um monte de formato, tá ok? E hoje você imprime a mesa quantas vezes você quiser. Entra no seu sistema, imprime, arrancaram, imprime e põe de volta. Entende? E você mantém ela sendo atualizada. Uma vez feito, mandado para a gráfica, confeccionar os números de tombamento é complicado. Agora está faltando o tombamento de número 378. A gráfica não vai imprimir o número 378 para mim. Fica inviável. Então hoje se tem essa tecnologia, tá ok? Certificado a possibilidade do uso do sistema RFID ou outra tecnologia. Eu digo que ela é menos cara, não é barata ainda, está chegando, se usa amplamente no Brasil em várias outras coisas, mas na área de controle patrimonial público, basicamente ainda é o governo federal que tem feito. Tá certo? Essa tecnologia é muito boa mesmo. É a mesma tecnologia que você vai no shopping ou lojas, sair, ele vai apitar porque tem lá o sensor. É a mesma tecnologia. Só que ela pode ser ativa, inclusive. Ativa, ela faz a medição para mim automática com um sensor, ela imediatamente lê toda a sala, todo o departamento e alimenta meu sistema. Pronto. Sem o envolvimento, eu não preciso ler item a item. Não preciso fazer isso. E mais, se eu for deslocar, dependendo como for, quando eu for ler, ele vai dizer, tem um bem e vai acusar. Bem tal não está na listagem. E vai acusar que está na outra listagem, numa outra situação. O sistema faz isso. Isso tem hoje. Se você dizer para mim é caro, eu vou dizer é menos caro. Não é barato, é menos caro. Só que se eu pensar o número de horas de pessoas envolvidas, quero crer que ele se paga sim. Tá certo? Mas é uma cultura que tem que ser criada. É uma cultura. Isso aqui é muito usado em bibliotecas. Tá ok? O levantamento físico dos bens patrimoniais exigirá uma avaliação do seu estado de conservação. E o parâmetro deverá ser estabelecido pela administração. Só vocês podem fazer isso. Estado de conservação. Não é desejo de mudar para o novo. Aqui eu coloco alguns dos modelos. Tá? Só vocês terão que criar. Estado de conservação. Vamos para dentro das nossas casas. Vamos pensar nas nossas coisas. Como é que nós estabelecemos o estado de conservação das nossas coisas? Mais ou menos. Como é que a gente faz? Qual que é a nossa percepção do estado de conservação? Oi? É visual. E como é que eu classifico eles? Bom, novo, eu diria para mim, novo, que é o bom, tá certo, tá legal, tá demais, tá ruim, isso aqui não quero ver na minha frente. Oi? Mas tira a plaquinha primeiro para depois fazer. Oi? Não, mas pelo menos anota a plaquinha para poder alimentar o sistema. Anota a plaquinha lá no sistema. Isso, aí pode jogar fora, tá certo? E aqui eu dou, na realidade, alguns modelos, bom, regular, precário e o inservível. Volto a frisar, eu posso colocar como inservível, mas só quem vai dizer inservível é essa comissão no final, ela vai dizer, não, esse não é, ainda tem uso, talvez não nessa secretaria, no seu departamento, vamos transferir. Isso aqui é um outro mundo, e somente uma equipe tem autorização para estabelecer isso, só uma equipe. Tá? Senão todo ano a pessoa vai querer trocar tudo. Tenha certeza disso. Isso é real. Aí a gente estabeleceu, por que estabelecemos um valor de mercado? Porque temos que fazer a reavaliação.
periodicamente, a cada 4 anos, o tempo máximo permitido, tá certo? E a destinação que tem que fazer. Isso aqui está nas normas. Isso aqui está naquela regulamentação que vocês têm que criar. Tá? Só coloca lá. Só isso. Perfeito? É isso que nós temos que fazer. Criar esse estado de conservação. Se eu perguntar hoje para vocês, não precisa me falar, eu tenho uma ideia de como está o estado de conservação dos bens hoje da minha prefeitura? Se ele está mais enquadrado, vocês vão estar em todas as condições, mas ele está mais enquadrado no bom, no regular, no precário, em que estado vai estar? Nós temos uma ideia olhando, conhecendo a prefeitura, conhecendo as secretarias, como que está? Por que eu chamo a atenção disso? Porque essa situação vai impactar na reavaliação e, mais do que isso, vai começar a sinalizar a necessidade de volta do investimento, ou retorno de investimentos pontuais em cada item. Vai acontecer isso. Por isso que o estado de conservação é uma grande ferramenta, pessoal. É uma grande ferramenta que ainda está sendo descobrindo ainda a área pública. Puta, com isso eu consigo verificar. Se eu tiver bens, um número razoável de bens, em estado precário, eu já sei que para o ano seguinte, eu já sei que em curto prazo, vou dizer assim, eles vão começar a caminhar para cá. E a prefeitura vai ter problemas. Ou ela começa hoje a se organizar, tá certo, de recursos, processos licitatórios para poder atender, ou ela vai ter um grande problema. Por isso que isso é interessante. Porque isso aqui já é uma previsão do que vai acontecer. Tá? O que vai acontecer em todas as secretarias, inclusive no meu computador, se for o caso. Eu já consigo identificar isso. Tá? Esta é a gestão que nós temos que ter. E esse é um dos exemplos. Tá? Bens imóveis. Esse controle. Bens imóveis me assusta muito, pessoal. Não vou mentir para vocês. Bens imóveis, a grande parte dos municípios tem dificuldades enormes de localizar a documentação. O que é do município propriamente dita, o que não é do município e como isso chegou ao município. Como isso chegou ao município. Eu vou dizer o exemplo do estado do Paraná, que eles estão com uma força-tarefa, vou chamar assim. Tá certo? Todos eles trabalhando, tá, okay? Para poder fazer o levantamento de tudo que existe. Eles optaram fazer para a equipe própria, né, nesse sentido, pela dificuldade que são os imóveis. Existe possivelmente, e a gente vê isso com bastante regularidade dentro dos municípios, vocês vão ter algumas áreas, alguns terrenos, alguns imóveis, seja ele o que for, que vocês não têm absolutamente nada. Vocês sabem que é do município, mas vocês não têm nem o documento, vocês não têm a matrícula, não sabem como é que está lá, vocês não sabem nem como poder fazer o tombamento disso. É muito complicado. Termos de doação, termos de cessão, isso não era registrado em cartório. Tem imóveis que foram doados ao Estado, agora o Estado foram ao município e nunca foi transferido ao Estado. Isso. É uma questão que, há tempos atrás, a questão do registro no cartório, no registro de imóvel, só o termo de doação valia, né? Isso. Hoje já não. Hoje, para você ser proprietário, você tem que estar registrado no registro de imóveis, né? Tem todo e é difícil para você localizar. Eu tenho isso lá. Nós temos uma questão de fórum, que foi doado, e eu busquei as leis desde 1968 agora, existiu o termo de doação para o Estado, e agora o Estado vai devolver, porque o município doou um outro terreno, foi construído um novo fórum, e na verdade o terreno já é do município, não tem nem como fazer o processo de doação novamente. Perfeito. Agora do prédio, que é em nome do município. Então, vocês percebem, pessoal, começam a entender que na realidade você ao menos tem um documento origem. Conseguiu localizar um documento origem de 1968, no qual tem um termo de doação. Perfeito. Neste momento, e exclusivamente imóveis, vocês vão ter que ter uma super equipe especialista nisso. Normalmente eu pego, inclusive, pessoas de fora, porque às vezes não tem, a prefeitura não tem toda essa estrutura, que vai envolver engenheiros, vão envolver especialistas na área de imóveis. A procuradoria de vocês, obrigatoriamente, 100% vai estar envolvida, porque são eles que vão entrar com todos os processos que tem para rever, fazer a matrícula, tudo nasce através deles e vocês subsidiando. É muito complexo. Por que a gente entende que o tribunal vai fiscalizar, mas ele está levando, organizando com calma? Porque eles estão sabendo disso, eles estão sabendo a dificuldade que tem.
Tá? Então não é simples. Então vocês vão ter construção que sequer e tem registro na própria prefeitura. Nem a prefeitura reconhece como uma matrícula. Então vocês podem ter isso. Tá, okay? Então os imóveis é uma situação bem atípica. Tem uma equipe só para imóveis. Ele é moroso, ainda bem que é um número menor, mas ele é moroso e é complexo, porque vai envolver outros organismos fora, a exemplo do Estado, vai envolver cartórios para poder fazer registro e vai envolver dinheiro. Para registrar envolve dinheiro, tudo isso envolve. Tem que cuidar com toda a documentação para fins de isenção de IPTU dos imóveis que pertencem à prefeitura, porque se daqui a pouco tem matrícula e está correndo lá IPTU em atraso. Por que eu digo isso? Porque isso acontece, falha, é muita coisa, falha. Então, imediatamente tem que colocar a isenção disso por ser bens ou imóveis da própria prefeitura, para que não fique acumulando dívidas, tá? Essa situação é comum. E outro fator que a gente localiza em alguns momentos, se for imóveis rurais, cuidado com a isenção do imposto rural. Tá? Tem que fazer uma lição de casa. Perfeito? Quando a gente fala, e é duro a gente mencionar, porque a gente está fazendo algo completamente novo, eu mencionei para vocês, nós falamos de bens permanentes, não é isso? Bens permanentes são todos os bens que têm um valor pré-estabelecido pela própria prefeitura, mas que têm um tempo superior a 2 anos. Ponto. Tá? Mas quando a lei diz permanente, ela elencou nessa situação todos os bens móveis, é onde se dá maior ênfase, porque o volume de itens é grande, 6, 10, 15, 20 mil itens. Só que a lei diz também todos os imóveis. E isso é complicado. E ela ainda foi além. Ela diz todos os bens de infraestrutura. E aqui é algo muito novo, completamente para o país. Não é vocês, não é a sua secretaria, não é a tua prefeitura. Isso é completamente novo. E aqui eu estou falando pontes, estou falando da rua, a estrada, a avenida, eu estou falando do calçamento, eu estou falando das lâmpadas, estou falando do poste, estou falando de tudo isso. Como quantificá-lo, identificá-lo, quantificá-lo para colocar no balanço? Isso aqui não existe na contabilidade hoje. Isso aqui não existe no seu tombamento. Isso não existe. Onde vocês têm, vocês fizeram. Mas isso não era feito, então não tem. Vocês já deram o passo, exatamente. O Brasil está caminhando, a grande maioria não. Poucos têm isso aqui, inclusive. Poucos têm isso aqui. Então eu quero chamar a atenção que vocês fizeram menção ontem. Hoje tem software para isso. Na realidade, você tem que edificar. Eu vou dizer o seguinte: a pergunta importante do Ronaldo: você põe um placo, você tem que ter o tombamento. Mas, necessariamente, você precisa colocar a placa no poste. Você pode ter uma numeração no poste. Exato, do sistema. Isso. Você consegue fazer, até para não gastar dinheiro, número. É isso, porque daí é mais fácil. Tem uma durabilidade maior, tem tudo, tá certo? Tem que ir. Perfeito. Tudo, tem que ter. Exato, mas você vê que nós estamos bem no momento de corte, de adequação. É trabalhoso. Vocês estão, como eu chamo, no Gênesis. Vocês serão responsáveis de fazer isso acontecer no país. É isso que vocês estão fazendo. Dependendo do engenheiro que for da coordenação de cada cidade, vocês têm uma escola. Você vai procurar como vocês têm uma escola. Pode, porque houve o erro, tem que começar a organizar. Daquele jeito, né? Pega a coordenada do município e joga para todo mundo que é óbvio. Quer dizer, já você está procurando a ponte, você joga no município. Então, isso vai ser uma escola. Ou está dentro do rio mesmo. Tá certo? Então, os imóveis é algo que me preocupa demais. Por que eu digo isso? Os imóveis é uma situação
bem complicada em localizar a documentação antiga. As novas já terão que vir toda em ordem. Quero chamar a atenção de vocês. Cuidem, preservem para que esses documentos cheguem para vocês. Só que os imóveis têm tido... Imóveis e reformas, nós estamos tendo muito problema nacionalmente, tá certo? Nacionalmente. E me preocupa muito isso. Só para lembrar, se vocês fizerem uma reforma significativa, tá certo? De expressão, ele é tombado o valor, não é considerado como manutenção. Manutenção é troca de telhas, de algumas telhas. Manutenção é fazer, se precisar, eu tenho que trocar uma boia, eu tenho que fazer uma pintura, é manutenção, tá certo? Tem um problema de chuva, você arruma, muda a calha, é manutenção. Agora, se você disser, eu tenho que trocar todo o telhamento, não é manutenção, é chamado reforma. E aqui eu quero chamar a atenção, porque você dá uma sobrevida ao imóvel. E mais do que isso, uma ponte de madeira se transformando em concreto, a ponte de madeira será baixada, porque é uma outra coisa, não é manutenção. E é a construção a construção de uma nova. E enquanto da construção fica como mesmo? Enquanto da construção será tombado, tudo lá mantendo tombado, como ponte é um exemplo disso, o imóvel, construção em andamento. Ele tem o chamado um tombamento provisório. E eu vou fazer uma subdivisão dele. Como que eu faço abaixo? Me traduz a subdivisão. Como que vai ser essa subdivisão? Foi adquirido para fazer a nova aterro sanitário. Ele desmembrou em 3 áreas, um para o aterro, outro para a barraca da reciclagem. Perfeito. Eles vão ter... Na prefeitura, o registro de segregados, vão ter indicação fiscal segregado, é onde nasce a informação. Você não pode fazer nada. Se, quando da definição disso pelo executivo, com deferimento do legislativo, tá certo? Tem isso. E perfeito, mas o tratamento que foi dado jurídico, matrícula, na matrícula do imóvel, ele vem toda a especificação que está sendo segregado em 3 áreas distintas, saber a área tudo, tal, e ele vai receber uma indicação fiscal para essa área, uma segunda identificação para outra área e uma terceira. Já são imóveis distintos. O que vai acontecer é que você poderá baixar o anterior se desejar, tá certo? E a baixa, o motivo de baixa e põe o nome do processo, o que é o processo, divisão de áreas, e você imediatamente faz um novo tombamento da área 1, da área 2, da área 3, porque eles terão que ter o valor específico, tem utilidade específica. Utilidade específica. Aí você tem que fazer isso. O tombamento se dá com essa documentação, tanto para baixar, quanto para fazer o novo tombamento. Essa documentação tem que chegar a vocês. Okay. Registrado, pessoal. Estamos registrando. Não, enquanto não registrar, você não pode. Isso. E ele chegou com valor? Sim. Perfeito. Aí ajuda você que você vai tombar pelo valor que está constante na matrícula deles. Vão ser 3 matrículas específicas. Matrícula do item 1, 2 e 3 e você toma cada um. Perfeito? Só não esqueça de fazer um link no novo tombamento, um campo de observações, aonde que você tiver no teu sistema, que esse imóvel advém de uma subdivisão do imóvel anterior de tombamento número tal. Pronto. Deixa, porque você só vai precisar dessa informação daqui 5, 6, 10 anos. E pelo menos você está num sistema. Senão alguém vai ter que levantar isso. Diga. O que eu tenho, esse chegou novo foi feito agora, mas eu já verifiquei de outro imóvel que aconteceu a mesma coisa. Só que ele está um imóvel lá com a área X e não a subdivisão. Eu posso fazer, eu vou fazer isso também no outro. Daí tem que fazer no outro também. Exato. Tem que oficializar. Eu baixo bem. Lembre, a lei diz que o controle patrimonial, a contabilidade também terá que refletir a realidade do município. E a realidade é que você não tem um imóvel. Você tem 3 áreas e com imóveis. É uma outra coisa.
Perfeito, a individualização do mesmo. A gente comprou 110 cadeiras, depois eu tive feito um lançamento de 110 cadeiras. Depois fazer uma por uma. No mesmo caso. Isso, tá certo? Certifique que o seu sistema permita que vocês façam um tombamento automático quando há um número grande de bens iguais. Então, se só vai ser o tombamento do número 100 até o número 500, ele multiplica automático e tudo. Isso, porque tem que... Valor do imóvel, perfeito. Vamos só pensar o seguinte. Também, a exemplo dos bens móveis, os imóveis também terão que ser avaliados e reavaliados. Tá certo? Ou você tem uma equipe interna que consiga tecnicamente reavaliar esses imóveis, ou você contrata a iniciativa privada para fazê-lo. Tá? Porque ela é bem mais complexa e muito mais ampla, diga-se de passagem. Mas ela deverá sofrer sim a reavaliação, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Quando estivermos fazendo a adequação do inventário, nesse primeiro momento ou outro, vocês vão ter que organizar os valores e dizer, bom, agora o valor está perto da realidade. Por que eu digo perto da realidade? Porque ele vale hoje, com o tempo, vai, é inflação de um lado, impacto de outro que cai, isso é economia, e ele vai refletir no valor, mas é o último a avaliação que você fez, tá ok? E essa avaliação se faria lá em 2010, solicitado inicialmente, quando da implantação de todos os bens, a implantação dos controles patrimoniais. Se não fez, tem que fazer agora. De todos os bens. De todos os bens, tá? Obrigatório. Ficou claro ou não? Então tem que fazer a avaliação dos imóveis, tá ok? Os imóveis vão ter muito problema, porque os imóveis dependem muito dos investimentos dos municípios, tá certo? Estrada, segurança, iluminação, porque eles podem avaliar mais ou menos. A crise econômica também afeta demais o preço dos imóveis, demais. Então você pode ter uma avaliação entre uma e uma segunda, valores bem díspares nessa situação. E pode assustar, pessoal. Pode assustar. A maior dificuldade está entre um bem novo, licitado, colocado, e a primeira reavaliação. Ela pode dar uma discrepância grande e justificar não é simples. Dizer, nós pagamos R$1 milhão para a construção da escola, fizemos uma avaliação agora dela, ela custa 700 mil. Aí pode haver vozes dizendo, alguém levou vantagem. Não. O que acontece é que o valor de mercado muda, pessoal. Não que muda tanto, mas dependendo da situação do país, muda. É, para cima e para baixo. E essa é uma realidade. Eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? É isso. Motivo que a reavaliação se faz do mesmo bem a cada 4 anos, não se faz anual. Porque a avaliação não é tamanha. Tá certo? Não é tamanha. O Marcel, o prefeito do deputado nosso mesmo faleceu um tempo atrás, e ele está bem na MP, da MOP, MP, agora vice-presidente do Brasil. Esse prefeito ele é um cara que ficou com muitos políticos tentando ajudar pela amizade que tinha com o pai. Então ele conseguiu para atingir bem a Fremesa. A Fremesa é o maior fabricante da América Latina, são 5 mil empregados. E já era até, né, quando era em construção, comprava 56 alqueiras, Fremesa, tá? Então a cidade, eu mesmo de 2 datas por R$70 mil. Um ano depois, cada data era de 100. Cada ano de 100. Eu vendi por 50. Vendi 2. E as 2 valem 200. Lá, com 1 ano e pouco, isso é notícia na Fremesa. Perfeito. E agora a crise da carne, né? O mundo acabou com a negócio de carne, o preço da carne no Brasil, pararam de comprar, a Europa, a Ásia, você falou, quem vai comprar carne no frigorífico de Assis? 30 mil por dia. Pá. Será que sai? Não sai? Teve a lixo. É o momento. Por isso que às vezes a reavaliação. Diga. Não, hoje você vê o que é notícia. É muito perigoso. A reavaliação em momentos de grandes tensões, tá certo? Ou alguma coisa distorce demais. E às vezes eu posso não fazê-lo, ultrapassar 4 anos justificando isso, pontualmente. Eu mesmo no terreno lá da cidade e trocamos no hospital. E formamos o Hospital de Medicina com Marcinho de Querer, que é o nome do pai do menino lá. E na época eu presidente da comissão avaliei isso terreno para R$400 mil. Eu, a minha comissão avaliando R$400 mil. Hoje vale R$1 milhão. No mesmo prédio, R$1 milhão. Então, se a minha avaliação
200 hoje, o Ferrari fez porque o irmão dele comprou, a família dele pegou. Entendeu? Então, sorte que a cidade deu uma Isso. Comissão que eu era presidente. Isso. Por isso. Você pode estar lá em Brasília, depois de deputado federal, e eu estou lá no fórum respondendo, mas você vai ali no corpo. Não, é muito, por isso que os imóveis é comum às vezes se utilizar de empresas privadas para fazerem isso, tá ok? A tendência é que você não está fazendo avaliação para venda dos imóveis, tá? Permutão. Recebimento de imóveis, pessoal, ou de obras, vamos tirar a palavra imóvel, vamos falar de obras, eu tenho que chamar a atenção de vocês, da minha preocupação. Já abordei sobre isso em encontros anteriores, tá ok? Nós todos somos fiscais da área pública, pessoal. E hoje, esse papel de fiscais de um ente público está muito em voga. Estão realmente, não só o tribunal, como o próprio Ministério Público, direto dizer por que você recebeu, estava errado, como é que pagou. A gente viu notícias sem nenhum viés, por favor, político, sem nenhum viés. A gente ouve informações com bastante frequência que foi pago, a obra não terminou, nem concluiu, ou nem iniciou, já foi pago uma parte, toda aquela situação que existe. Então, na realidade, vocês não são responsáveis, mas vocês precisam da documentação, tá certo? Da documentação. Quero chamar a atenção que, quando licitou-se uma reforma ou uma construção, não se licitou a reforma nem a construção com rachadura. Não tinha lá escrito, permitido a rachadura parcial ou total. Não tinha. Eu já olhei isso, não tinha nenhuma licitação escrito isso. Não trouxe isso. Já perguntamos, o Ministério Familiar olhou, não está escrito isso. Nós adquirimos, nós licitamos, nós pagamos obras que sejam funcionais. Tá certo? Uma coisa é erro de projeto. Outra coisa é entrega no prazo e bem feita. Por que está falando disso? Porque as obras hoje, em todo o país, elas estão em xeque-mate. Hoje se questiona demais as obras. O que está acontecendo? Atrasos em cima de atraso, contratos adicionais ou aditivos constantes, 1, 2, 3, 5 N contratos, tá ok? E normalmente por erros. Tá? O que se diz hoje, eu estou falando de gestão pública patrimonial. Vocês às vezes vão ter que fazer o aditivo, o projeto está errado, vão ter que pagar mais, vai atrasar a obra e tem justificativa em atrasar e vocês não terão. Não é só de vocês, é lá na ponta. Porém, vocês chamem a atenção que qual a empresa ou quem fez o projeto terá que ser certificada e terá que ter um procedimento administrativo nessa empresa. Por quê? Ela não pode atuar com o poder público, se for o caso. Ela fez um projeto que trouxe prejuízo ao ente público. A concorrência ficou desleal, porque o projeto final é completamente diferente, um preço diferente, tudo diferente. Então, quero chamar a atenção de vocês nisso, porque nós sempre estamos fazendo uma obra, sempre fazendo um puxadinho, sempre fazendo alguma coisa. E isso, usualmente, tem dado muitos erros. Muitos erros. No afã de fazer rápido, começa a identificar. Tá? Quer ver obras de acessibilidade, essas coisas, não dá, não bate, não fez, porque não se faz bem feito. Se vende um serviço que não é usual. Tá? Cuidem disso. Vocês não são responsáveis em entrar com o procedimento, o processo, não só vocês responder, mas vocês têm que chamar a atenção e dizer, olha, tem uns aditivos, está correto ou não, para que o administrativo, a prefeitura tome as tratativas que ela entender necessárias. Não vocês, mas vocês terão que se blindar, por favor. Tá? Por favor. Não é caça às bruxas, por favor. Tá? Cuidado. Dos imóveis, eu vou chamar somente alguns vícios. Vício oculto, nós temos isso. Defeito não aparente que requer uma investigação técnica ou apurada para sua detecção. Eu recebi a reforma ou a construção e eu só consigo saber isso tempo depois. Por mais que tenha recebido já, ok? Ele é provisório inicialmente, depois definitivo, eu tenho todo um período de garantia. Em muitas situações dessa eu não consigo identificar na hora. Eu preciso de tempo, tá certo? De avaliação. Não passa, não dá, etc, etc. Vi algumas obras, é mais comum do que eu imaginava, diga-se de passagem. Tudo foi feito, só não funciona, às vezes, o uso, o teste. O Corpo do Bombeiro vem testar todas as mangueiras, toda a parte de segurança deles, não sai água. Ou porque está entupido, ou porque não fizeram a ligação final, mas está lá tudo bonitinho. Eu só vou saber disso depois que precisar de uma emergência. Infelizmente. São essas, eu não consigo descobrir.
E às vezes é técnica, o que aconteceu, tá? Isso acontece, tá? Vício aparente, isso é legal. Defeito de fácil descoberta, porém não está aos olhos vistos. E sim quando de deslocamento de imóveis ou em caso de vento e chuva. É bem comum. Não é o caso de vocês, mas às vezes um vento forte ou a chuva começa a chover dentro. E uma obra nova ou recém-reformada. Alguma coisa está acontecendo. E você não mandou construir ou reformar com goteira. Acho que não. Entende? Então vocês terão que requerer isso. E isso está na garantia. Agora, se não for chamar a atenção, por que isso está vindo à tona? Porque isso desvaloriza o bem. Isso desvaloriza. Tá certo? Isso desgasta o bem com uma facilidade muito rápida, tá ok? Vício aparente de fácil constatação, defeito de fácil descoberta, isto é, está à vista. Piso rachado, a parede rachada, mofo que já vem vindo, isso é rápido. Também é o direito, está na garantia, pessoal. Está na garantia. 5 anos previsto em lei federal. E nós temos que requerer isso, não tem que discutir. Tá? Não tem que discutir. Vício oculto que afeta a solidez. Esse é um problema quando numa trinca ou rachadura em uma laje, a parede, e que possa diminuir a solidez. Tem acontecido nacionalmente isso? Não. Vocês veem isso em reportagens, infelizmente. Tá? Curitiba fez uma obra, está terminando uma obra agora, razoável, que envolve acessibilidade, e a estrutura de baixo rachou amplamente. Acessibilidade. Você imagina. Isso tem a ver com solidez. E aí, vício oculto que afeta a segurança, a situação é mais precária. Quando de uma avaria no imóvel, essa possa trazer um risco à segurança dos usuários. Normalmente, só sei isso quando cai o imóvel. Quando cai a ponte. Quando cai o viaduto. Infelizmente. Tá certo? Estou falando. E o vício redibitório não é uma praxe no Brasil. Está vindo à tona agora. Estão começando a fazê-lo. Defeito significativo que pode impedir o uso do imóvel ou reduzir seu valor, inclusive significativamente, pessoal. Podendo acarretar a rescisão ou a anulação contratual. Isso aqui, ó, só na justiça. Não há outro meio. É quando eu paguei uma obra, total ou parcial, descobri-se um vício muito grande, de risco, eu tenho que tirar todo mundo da obra, ou do trabalho, da construção, sai todo mundo e eu disse, estou rescindindo o contrato, não quero mais. Aí eu tenho que exigir que a empresa pare a obra, derrube tudo ela, ou refaça toda a estrutura que tem que fazer, tudo por conta dela, e mais, eu tenho que ainda trazer multa para ela tem que indenizar o erário público, não reembolsar, tem que indenizar, são duas coisas distintas. Pelo que está causando de dano, de prejuízo. Imagina se estou construindo um hospital, um posto de saúde no seu município, e acontece isso. É para entregar 1 ano, eu entrego daqui 5 anos. Trouxe prejuízo à sociedade ou não? Muito, muitíssimo. É isso que está. E isso agora, isso já é antigo, pessoal, antigo, tem inclusive no Código Civil. Só que está vindo à tona agora essa situação, tá ok? Finalmente a gente está mexendo com muita rapidez. Por isso que eu acredito muito nesse país. Mais do que vocês possam imaginar. Tá? Alguém trabalha com animais ou não? Só vou falar um passar. Os animais de propriedade do ente público também devem ser tombados, pessoal. Só quero chamar a atenção. É obrigatório. Os animais que estão em exposição, como zoológico, coisa assim, vocês controlam, fazem tudo isso. Perfeito, quero chamar a atenção. Mas eles não sofrem reavaliação, esses animais que estão em exposições. Perfeito? É outro objetivo. Mas vocês terão que ter esse controle. Se amanhã vocês tiverem uma universidade, tá certo? Se tiverem um centro de pesquisa que seja de órgão público, tá? Ou vocês estiverem atuando numa área que tem pesquisa, todos os animais, é a lei. E a gente vai ver que não é bem assim. Todos os animais terão que sofrer um tombamento. Porque quando de pesquisa, os animais sofrem intervenções e são animais de risco. Eles não podem ser perdidos. E todo animal que sofrer uma perda, não localizarmos, tem que ter boletim de ocorrência, obrigatoriamente pelo risco que causa a vida, de modo geral. Tá certo? E quando do falecimento desses animais, terá que ter um laudo do veterinário dizendo por que morreu. Porque é de pesquisa, chama a atenção disso. Parece brincadeira, mas é bem delicado. Temos universidades, tem uma série de situação que se enquadra nessa condição. Problema da lei. A lei veio para poder nos organizar, mas alguma vez tem a limitação. Todos os bens, todos os animais em pesquisa têm que ser tombado. É obrigatório, por causa do risco.
Aí que se brincou e se brinca hoje nacionalmente. Ótimo. Como é que eu faço com os pernilongos que estamos estudando o Zika vírus? Tenho 1.000, 2.000 pernilongos, não tenho como fazê-lo. Então a gente sabe que sempre vai haver, é possível haver uma lacuna na lei de umas situações atípicas. Mas eu tenho que comprovar que eu tenho segurança deles, eu tenho tudo bem controlado. É isso que tem que fazer. Tá? Quero chamar a atenção disso. E os semoventes também sofrem reavaliação. Não os animais que estão sendo utilizados na figura da pesquisa ou na figura de exposições. Somente isso, tá ok? Tomba todos eles, por isso você vê os animais com um brinquinho bonito. A baixa se dá por doação, venda, extravio ou morte. Tá? Morte tem que ter o laudo. Tá? O extravio, como qualquer outro bem permanente, tem que ter o boletim de ocorrência. A morte, o atestado de óbito, o veterinário, se tiver cientista, pode fazer. Sofre a reavaliação. Ok? Desfazimento nós vimos ontem. Lembra que nós mencionamos, cuidado com o desfazimento é uma parte burocrática, cuidado com a inutilização. Agora à tarde vocês vão estar com o professor, o doutor Jonias, e ele vai falar sobre a figura do leilão, uma série de situação. Vocês vão trabalhar em cima disso, não o desfazimento em si, mas esse procedimento, tá ok? Lembre sempre, mesmo a figura do leilão, a cuidado nos termos na questão da inutilização, para que o ente público saia da responsabilidade ou vocês mesmos, dependendo do que vocês fizerem. Tome cuidado com isso, ok? Isso aqui não é a realidade de vocês, tá ok? Isso é em outro lugar, tá ok? Eu não entendo. Alguns olham para o outro, me assusta isso. Sério? Vamos de lá? Quanto mais é pior. Vai ter que fazer... Conversa hoje, você vai verificar. Vai chegar um ponto que vocês vão ter que dizer, levar e doar. Manda para um forno, eles desmancham, se utilizam. Ah, não pode. Cuidado, que alguém vai ter que dar a solução àquilo. Vai ter que ser franco com a procuradoria. O processo de exclusão de um bem. Estou falando do bem, não estou falando do sistema. Jamais vocês vão excluir do sistema, do software, a exclusão do bem. Vocês vão dar baixa do bem. Ele vai ficar eternamente no sistema. É obrigatório, é um documento, na verdade, é só do bem aqui. Da instituição, de acordo com a legislação vigente e expressamente autorizado. Quem que autoriza agora? Eu não estou sabendo. Quem é que autoriza esse desfazimento? É a comissão, pessoal. É uma comissão que vocês constituíram. São eles que fazem aquele relatório anual. Todos os bens que foram baixados, extraviados, coisas assim. Sai relatório assim, não se vai levar para a prefeitura, vai mostrar, todo mundo assina o de acordo, ponto final. É isso. Tá, ok? Mas tem que ter isso. Por isso que ele é oficial e não oficioso. Tá? Você vai fazer uma vez, 2 vezes ao ano e olha lá, tá ok? Mais ou menos assim. Obrigatoriedade. Existência de bens inservíveis. Inservíveis é uma equipe que vai dizer que é inservível para um ente público. Não eu. Tá? Avaliação por comissão instituída com atribuições de classificar os bens, formar lotes, se for fazer leilão, mesmo doação, tá bem? Quando possível, por classificação, características patrimoniais, estruturar e acompanhar o processo de desfazimento. Aqui o processo inclui, inclusive, inutilização se necessário. Tá? Esse é o pré-requisito. Sempre, pessoal, sempre, sempre, isso tem que estar no nosso DNA. Isso aqui tem que estar impresso, enorme, assim, na parede do ente público. Esses princípios. Os princípios, na realidade, não é apenas para doação. Código Civil. O princípio é para toda atividade no ente público que esteja lá. Seja ele efetivo, seja ele comissionado. Moralidade, impessoalidade, legalidade, finalidade, publicidade, eficiência e proteção do interesse público. Um não sobrepõe o outro. Tá? Um não sobrepõe o outro. E todos terão que estar. Todos terão que estar. A doação, ela enxerga isso. Mais do que a situação. Gestão do patrimônio público enxerga todos esses princípios, tá ok? Todas essas linhas. Leiam que os princípios não são os princípios contábeis, também tenho que interagir, tá certo? Mas isso eu tenho que verificar. Por que que eu estou doando? Qual é o objetivo? Importante. A doação é permitida, como falamos, sem nenhum problema.
tá? Com entidades sem fins lucrativos, tá certo? Que ela vai trazer um benefício à sociedade, à coletividade. Essas organizações sociais são braços do ente público onde ele não consegue estar, ou expansão das atividades. Tudo isso nós sabemos. Perfeito? Essa é a essência da doação em si. Porém, volto a frisar, não existe doação em ano eleitoral. Esqueça, o ano eleitoral termina quando? 31 de dezembro sempre. Não é após o resultado da eleição. Tome bem cuidado nisso, nessa situação, e é quando tem eleição no meu município, não importa do Estado nem da União. Tá, ok? É a situação. E sempre haverá no termo de doação, sempre, 100% das vezes, uma cláusula, dizendo que se o bem doado não for usado para o benefício da coletividade, esse bem poderá ser retornado, será requerido a devolução do menso. Tá? Por quê? Porque ele tinha um objetivo, princípio de beneficiar a sociedade, a coletividade. Essa cláusula é obrigatória, não é opcional. Tá ok? Interesse público, a dispensa da licitação e avaliação prévia. Por isso que eu faço. Fins de uso de interesse social, é o exemplo que eu estou colocando, a avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica. Pessoal, quero chamar a atenção disso entre licitação e doação. Questione isso com o professor Jonias, inclusive, no período da tarde. Tá? Sempre o município está atrás, necessário recursos financeiros, sim ou não? Sempre a gente quer. Esse orçamentário, o que pudermos é importante. Nota 10. Só que o objetivo do município é atender a sociedade, os seus munícipes, tá certo? De modo geral, com serviços de modo geral, os mais diversos de serviços. E às vezes a doação é interessante porque ele pode expandir os serviços que ele já não consegue fazê-lo. No lugar de entrar um dinheiro no caixa, às vezes o serviço que a organização social pode prestar é mais vantajoso à coletividade do que o mero resultado de um leilão. Tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Lembrando que o leilão sempre tem um custo maior. Tanto do leiloeiro, tanto das publicações. Não é comum não se ter sucesso no primeiro leilão. Por isso que eu vejo e quero que vocês estudem sempre, em conjunto com o seu município, a viabilidade do leilão. A viabilidade do leilão. Há muitos questionamentos da doação? Sim, porque houve muito mal feito nas doações. Muito. A gente se compreende. E nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de coisas que são inservíveis comprovadamente. Motivo que às vezes pode chegar no seu município e vocês vão ter que abrir uma ampla conversa do município, às vezes com o próprio legislativo, com a procuradoria, dizer: olha, eu tenho isto aqui, ó, vou voltar. Vocês vão mostrar em foto para eles, hipoteticamente. Eu tenho isto aqui, ó, que está se deteriorando, ocupa um espaço gigantesco e leva a risco de animais. Sabe, uma cobra, rato, barata, um monte de coisa. Gasta-se dinheiro de se manter isso. Pessoas cuidando, um risco de incêndio. Isso tudo é real. E vocês convivem com isso. E dizer, fizemos o leilão e não deu certo. Fizemos o segundo e não deu certo. A doação, às vezes, para uma entidade sem fins lucrativos, não consegue ser feito. Porque muitas das pessoas vão dizer, mas eu não tenho o que fazer com os troços. O que eu fazer com os ferro velho? Entendeu? E às vezes vocês vão ter que sentar, conversar legalmente, procuradoria, legislativo, prefeito, secretário, dizer o que fazer. E aqui que eu fiz menção ontem, porque nós temos que focar em solução e mostrar que não estamos beneficiando nenhum outro a não ser a coletividade. Vamos voltar a frisar isso. Mostrar, comprovar que não estamos beneficiando nenhum outro a não ser a coletividade, por meio da prefeitura. Aí, às vezes, eu posso ter que pegar esses bens, conversar com uma empresa que tem fins lucrativos, que tem com o objetivo de realmente ter lucro, mas contrata funcionário, paga seus impostos, tudo, às vezes fora do município, inclusive, e dizer, estou doando, vocês tiram ou tem que levar, alguma coisa nesse sentido, mas porque eu não tenho outra maneira de resolver. Não tenho. Quero dizer porque isso vai poder acontecer.
Não pensa que é fácil doar as coisas. Que muita gente diz, não quero isso porque é lixo. Não tenho o que fazer. Aí nós estamos transferindo o problema para os outros. E isso não é justo. E isso também não é previsto. Tá? Eu dei um exemplo anterior, gosto desse exemplo, do que se aconteceu, nesse afã de se desfazer das coisas, sem muito critério e perigoso. Houve um caso transitado e julgado que se doou móveis a famílias com cupim. E realmente levou a casa da família, ficou infestada do cupim. A família ganhou os móveis, impetrou uma ação contra o município, transitou julgado, o município pagou, perdeu, teve que mandar arrumar a casa. Quase desmontou a casa inteira e fazer. Por quê? Porque eu não tive a coragem de pegar aquilo e jogar no lixo. Lixo, leia-se, inutilização. Colocar numa fornalha, passar para alguma coisa, fazer energia, qualquer coisa. Mas eu não podia ter doado. Eu quero que vocês tenham essa criticidade, pessoal. Tá? Entre inutilização, leilão e doação. São mundos diferentes. Tá? Perfeito? Nós vamos fazer um intervalo, 10 minutinhos e voltamos.